Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 27 de junho de 2024. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, Dr. Samuel Riema, Dr. João Marcelo de Oliveira e a doutora Adriana Pereira, quem eu cumprimento e agradeço pela gentileza de compor a Câmara hoje. Também sessão do Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal. Digo que essa sessão ela é gravada, após seu término será disponibilizado no canal do TIT. Hoje não há pedidos de sustentação oral, então vamos aqui obedecer a ordem da pauta, iniciando pelo auto de infração 40.77.933, Floresta Center Comércio de Roupas e Calçados Limitada, relatoria Dr. João Marcelo, a quem eu passo a palavra para a leitura do voto. Aliás, já estava, né, registrado, então já, caso precise fazer alguma alteração, doutor. Obrigado. Eu acredito que não. Então, vou passar a leitura rápida aqui do voto. Então, é um recurso ordinário, né, de folhas, ofertado pela recorrente, em face da decisão de primeira instância, que julgou procedente o AIN, lavrado virtude da infração abaixo descrita. E no caso, é aquela diferença de levantamento, né, acho que por cartão vermelho, se eu não me engano. A infringência foi o artigo 58, 87, 215, 233, 253 do RICMES e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha A, da lei do ICMS. O recurso ordinário em questão foi submetido a julgamento pela 12ª Câmara, sendo certo que em sessão realizada de 23 de junho, restou decidido pela anulação da autuação fiscal. Naquela oportunidade, a decisão proferida asseverou que a obtenção das provas que serviram de fundamento por lançamento de ofício violar o decreto 54.240 de 2009, uma vez que o emprego de informações obtidas de empresas administradoras de cartão de crédito e débito com o fim de apurar a ocorrência de operações comerciais não oferecidas à tributação somente pode ser admitido quando houver processo administrativo ou procedimento de fiscalização prévios à obtenção das referidas informações financeiras. Em virtude da decisão acima mencionada, a representação fiscal apresentou recurso especial às folhas, oportunidade na qual apresentou diversas decisões, admitindo o lançamento com base nas informações obtidas junto às empresas administradoras de cartão de crédito e débito, requerendo assim o restabelecimento do auto. Após a apresentação das contrarrazões por parte da recorrente, as folhas, os autos foram distribuídos para julgamento da Câmara Superior, sendo certo que em sessão realizada em 25 de maio de 23, restou decidido pela reforma da decisão proferida com a remessa dos autos para as câmaras julgadoras para complementação do julgado. Em cumprimento do quanto determinado pela Câmara Superior, os autos foram então submetidos a novo julgamento pela 4ª Câmara Julgadora do Tribunal, sendo que em sessão realizada em 18 de outubro ficou decidida a conversão do julgamento em diligência, notadamente visando possibilitar ao fisco que se manifestasse sobre o laudo apresentado pela recorrente seu recurso ordinário às folhas. Muito embora os autos tenham sido remetidos para manifestação determinada pela decisão acima mencionada, nos termos do quanto consignado às folhas 2513, não houve cumprimento da diligência. A corroborar com o acima exposto, temos que a própria representação fiscal se manifestou às folhas, requerendo nova conversão dos autos em diligência. Ante o exposto, considerando que não houve o cumprimento da diligência determinada anteriormente, determino nova conversão do julgamento de diligência para que os FRs autuantes, as folhas tais, se manifestem sobre o lado acostado, nos termos do ofício circular de GES número 4 de 2022. É como eu voto, eu submeto meus pares e devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, doutor Marcelo. Da minha parte, nada a me opor, né? A própria representação fiscal se manifestou no sentido dessa conversão em diligência para sanear o que já havia sido determinado. Vou acompanhar o voto. Doutor Tiago, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Também, presidente, sem considerações. Obrigado, doutora Adriana. Também, presidente, sem considerações. Agradeço. Aguardando aqui o registro do voto.
Encerro os debates e faço a verificação do quórum, pedindo aí os colegas para confirmar a presença. Todos confirmaram? Iniciada a votação. Todos votaram? Encerro a votação, prevalecendo o voto de relatoria, que converte esse processo em diligência. Encerro o julgamento. Passo aqui ao próximo processo da pauta, o auto de infração 4.130.359, G8, Colchões Eireli, relatoria do Dr. Samuel. Também não há sustentação oral, razão pela qual passo a palavra ao Dr. Samuel para a leitura do voto. Obrigado, presidente. Já disponibilizei meu voto. É um caso também de levantamento fiscal e fiscalização constatou o registro na contabilidade de obrigação inexistente, passivo fictício, e o contribuinte sustenta que era decorrente de um empréstimo de sócio, mas que não restou comprovado. Esse processo já foi apreciado pela colenda 4ª Câmara Julgadora, onde restou decidido pelo cancelamento do AIN. Só que, em sede de especial, a superior anulou essa decisão por entender que a decisão era extra petita. Então, passo a leitura do meu voto no item 10. Examinando os autos, constata-se que é fato incontroverso no presente caso que o valor de R$ 3.690.400 lançado na contabilidade da autuada correspondente à obrigação considerada pelo fisco como inexistente, além de ter sido objeto do AIN ora em debate, também foi adotado como objeto e fundamento do AIN 420.1759, tendo acusações e valores de imposto idênticos em ambos os lançamentos. E aqui eu trouxe a transcrição da infração, tanto nesse AIN que está em debate, como também naquele outro AIN, o primeiro AIN. Esse 420, ele é um primeiro AIN, tá? Como se vê, um único evento indiciário existência de contabilização de obrigação inexistente, passivo fictício, no valor de tanto, oriunda de alegado empréstimo de sócio não comprovado, foi adotado como fundamento de 2 autos de infração autônomos, com os mesmos valores de imposto e idênticas acusações, fundamentos e penalidades. Ou seja, o autor do feito considerou que o fato de o passivo fictício lançado em 2017, que fundamentou o primeiro AIN, o 420.175, que foi lavrado em 17 de janeiro de 2019, ter permanecido registrado na contabilidade da autuada no ano de 2018, autorizaria a lavratura de um segundo auto de infração, o de número 430.3591, que ora se encontra em julgamento. Neste particular, é importante destacar que o primeiro AIN, o 420.175, foi julgado procedente e seu débito inscrito em dívida ativa em 8 de junho de 2020. Então, o que a gente tem? A gente tem a análise da fiscalização em 2019, que detectou esse registro de uma obrigação inexistente referente a períodos de 2017, né, o balanço de 2017. Um ano depois, em 2020, vem, e aí, resultando na lavratura desse primeiro auto. Aí vem, em 2020, o fisco detecta que aquele valor que não sofreu alteração nenhuma, que aquele valor permanecia registrado como uma obrigação inexistente no balanço referente ao período de 2018, então, um ano posterior ao primeiro período, e lavra novo auto de infração, com a mesma infração, mesma penalidade, inclusive os mesmos valores, né, que suportam esse suposto empréstimo do sócio, que é de 3.690.000, ele consta tanto como base do primeiro AIN, como nesse AIN que a gente está julgando. Então, trata-se de patente indiscutível bis in idem, múltipla tributação imposta por um mesmo ente sobre o mesmo fato ou a repetição da imposição de penalidades, o que é sabidamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Com efeito, afigura-se evidente que o fato de um mesmo evento indiciário fundamentar 2 exigências fiscais constitui vício insanável, que fere de morte o lançamento do crédito tributário,
consubstanciado no AIN, ora em debate, dada a impossibilidade de sua retificação. Imperioso, assim, reconhecer a nulidade do AIN em questão. Ademais, indiscutível que o citado vício ostenta a natureza de matéria de ordem pública, pois o defeito presente no lançamento afronta de modo contundente o nem bis in idem, restando patente que o reconhecimento de tal erro e a necessária decretação da nulidade do lançamento tem relação direta e integra a lide instaurada, sendo de rigor, portanto, o seu conhecimento de ofício. Desta forma, não há que se falar em decisão extra petita. Por tais motivos, entendo que não estamos impedidos de reconhecer novamente a existência do citado vício, que já fora adotado como fundamento de decidir pela Colém da Quarta Câmara, mas cuja decisão posteriormente foi anulada pela Câmara Superior. Finalizando, cumpre destacar que o fato de os trabalhos fiscais serem originados do recebimento de denúncia da prática de sonegação fiscal, as folhas 57, ainda que muito grave, não é suficiente para convalidar o evidente vício presente no lançamento em debate, o qual, conforme demonstrado acima, não se sustenta. Então, por todo exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento. É exatamente o mesmo fundamento que foi adotado pela Colém da Quarta Câmara, mas o que restou lá, eu entendo que faltou, não trazido como fundamento, é a questão da ordem de matéria de ordem pública, nesse caso. Então, lá ele simplesmente falou, olha, verifica-se que é a mesma matéria tributável, então, portanto, não pode ocorrer. Esse segundo auto ele tem que ser anulado porque contém esse vício. Então, somente, não explicou que trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício. Sobe, em especial, essa decisão, a juíza com vista, a doutora Luciana Vendramini, fala, olha, como não foi alegado pela parte, trata-se de matéria totalmente estranha à lide e decisão extra petita. Então, volta o processo para a gente analisar. Eu entendo que a questão aqui tem total relação e integra a lide, né? Estamos falando da matéria tributável e, portanto, é matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício. É indiscutível, no caso, que a parte não alegou esse fato. Tangencia a questão do empréstimo de sócio, não traz nenhuma prova, fica só no campo das alegações, mas fato é que eu entendi, por ser matéria de ordem pública, eu não consigo conviver com esse vício, com esse defeito, com esse erro. Então, portanto, reputa-se evidente a necessidade da decretação da nulidade do AIN. Então, por tudo isso, eu entendo que a gente não está limitado a reconhecer novamente a existência do vício e decretar a nulidade. Como voto, presidente, fico à disposição. Agradeço, doutor Samuel. Aqui, então, o ponto em debate. Afinal de contas, quando se lê as acusações de ambos os autos de infração, a acusação fiscal, seja atinente à diferença apurada, seja o valor do imposto cobrado, eles são idênticos, inclusive quanto aos centavos. Então, assim, isso não é uma coincidência. É fato que se está diante de um mesmo fato, né? Aparentemente, o típico bis in idem aqui, tá? Então, com relação a isso, não há dúvidas. A questão que se coloca em xeque, e é o que foi fundamento para o voto do Dr. Samuel, é que essa questão, reconhecidamente não tratada pelo contribuinte, e confesso não saber o porquê, porque me parece algo muito, muito evidente, né? É ou não uma matéria que pode ser trabalhada como de ordem pública, né? E se de ordem pública, pode ser reconhecido de ofício, independente de qualquer manifestação da parte. Então, esse é o ponto fulcral, né? Esse é o ponto em debates. Eu adianto que eu concordo, sim, com o Dr. Samuel. O Samuel até falou, né, que não consegue conviver com essa questão, e a mim é o mesmo sentimento. Não adianta, para mim isso está até fora do compromisso do tribunal, né, de chancelar algo que não deveria existir. Mas é uma questão discutível, então estou iniciando os debates aqui
pergunto para o Dr. Tiago pela representação fiscal. Presidente, Ah, eu vou só gravar uma manifestação, mas é no sentido mesmo de como a representação ela vem falando dessa questão de que esses argumentos não foram suscitados pela parte, é só nesse sentido, mas no mérito eu concordo com Vossa Senhoria que foi uma transposição de valores, né? Em janeiro de 2017 era zero, uhum, em dezembro de 2017 era 3.900 e esse 3.900 foi transposto para dezembro de 2018, sendo que não teve nenhum outro lançamento nessa conta contábil no meio aí nesse ano de 2018, né? Como isso tem, mas tem a questão de que isso não foi suscitado pela parte, tá? Então eu só vou gravar uma manifestação nesse sentido para que, se a representação entender cabível um recurso, eventualmente a gente tenha fique registrado que a gente se manifestou nessa sessão, tá bom? Mas perfeito. parabenizo o doutor Samuel pela análise e Vossa Senhoria pela análise também. Obrigado. Pode solicitar, Dr. Samuel? Tá, Está sem áudio. tá sem áudio. Isso, Obrigado, desculpa. pronto. Não, eu acabei esquecendo de comentar que, inclusive, nos autos tem a íntegra desse primeiro AIN, o 4.120.175. E Tá. analisando o auto, assim, fica bem evidente que foi realmente, a gente está falando de Ah, mesmo lançamento. e outro ponto que eu reputo relevante, que eu acabei lembrando agora, é o fato de que esse primeiro auto de infração, ele, entre aspas, transitou em julgado no administrativo e foi inscrito em dívida ativa, né? Às vezes, se a gente tivesse de frente dois autos de infração idênticos, não julgados, a gente poderia entrar num conflito de qual auto de infração deveria ser cancelado. Obviamente, o segundo é o que deveria, mas em tese sempre haveria esse risco de dois autos de infração chegarem ao mesmo resultado e no final das contas nenhum prevalecer. Mas aqui a gente está numa situação de que o primeiro auto de infração já está inscrito em dívida ativa. O crédito tributário já está regularmente constituído. Então a gente só aprecia esse segundo. Concedida a manifestação, tá, doutor Tiago? Eu vou Sr. Thiago, depois de registrar, o senhor quer ler? Porque aí eu consigo continuar os debates com base nisso. Às vezes a sua manifestação incentiva alguma manifestação dos colegas.
Ó, registrei aqui, é um trecho do voto da doutora Luciana, tá? Tá. Da superior, que eu adaptei aqui com minhas palavras. Deixa eu abrir ele aqui. Esquadrinhando os autos, constato as folhas 249 e 250, manifestação da representação fiscal na pena do Dr. Marcos May Vergani, que ainda no momento processual em que se propunha a conversão do julgamento em diligência, expressamente consignou que eventual análise das questões propostas na diligência suscitada, que ao fim culminaram no cancelamento da autuação fiscal, implicariam julgamento extra petita e julgamento de questões fora da lide. Aí eu transcrevo o que o Dr. Vergani escreveu, né? E ali no dessa forma, em nenhum momento a autuada questionou que o AIN seria improcedente pelo fato de não ter havido a existência do mesmo valor de empréstimos a sócio em período anterior, a ausência de movimentação da conta empréstimos a sócio durante o ano de 2018, etc., né? Tudo aquilo que, né? Esses argumentos não foram suscitados pelas partes, eu concluo. Por tais motivos, entendemos que a decisão dessa Câmara Julgadora está cancelando o AIN com base em argumentos não suscitados pelas partes. E a nossa manifestação, presidente. Agradeço, doutor Tiago. Continuando aqui os debates, doutor João Marcelo, alguma Obrigado, senhor consideração? presidente. Não, sem considerações, eu vou acompanhar, doutor Samuel. Perfeito. Doutora Adriana? Eu também, eu vou acompanhar, porque também eu concordo, a partir do momento que você já identificou que são idênticas infrações, e aí acho que foi muito bem colocado pelo doutor Samuel a questão de ordem pública. Eu vou acompanhar também. Perfeito. Então, eu estou aqui encerrando os debates e fazendo a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram? Encerro a votação, prevalecendo o voto de relatoria, que conhece do recurso ordinário e dá-lhe provimento. Foi assim que votado. Encerro o julgamento, seguindo aqui para o próximo processo da pauta, que é o auto de infração 50.11.226, Igor Tetziner Frutas Limitada, relatoria do Dr. João Marcelo, a quem passo a palavra para a leitura do voto. Obrigado, senhor presidente. Vou fazer o registro. Então, só uma pergunta técnica que eu ponho o retorno do processo, né, pela minha decisão. Eu quero ser preferida outra. Como a anulação é total, Põe a vai anulação. colocar anulação, é melhor. Tá bom. Eu vou fazer aqui a leitura do voto, o relatório do voto, né? Trata-se de petição conhecida como recurso ordinário. As folhas interposto em face da decisão de primeira instância, as folhas que não conheceu a impugnação apresentada pelo contribuinte em virtude de falta de representatividade, uma vez que a peça apresentada não continha assinatura, e assim julgou procedente as seguintes infrações. 1. Infração relativa à documentação fiscal entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem, depósito de mercadoria ou ainda, quando couber, em prestação de serviço. Recebeu, né, nos meses de julho de 19
a março de 20, mercadorias laranja in natura no valor total de R$ 2.524.440, conforme demonstrativo 1, as folhas tais, em operações desacompanhadas do documento fiscal hábil. Nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES, as operações isentas de pagamento de ICMS, nos termos do inciso 5 do artigo 36 do anexo 1 do RICMES, foram acobertadas por documentos inábeis de emissão atribuída a Beatriz Lohane Rodrigues Vilas Boas, CPF tal e tal, CNPJ tal, aqui não, e CNPJ tal. Os documentos fiscais emitidos ou supostamente emitidos por esse contribuinte foram considerados inidôneos em virtude da inexistência de estabelecimento para o qual foi efetuada a inscrição, apurada através de procedimento administrativo de constatação de nulidade e eficácia da inscrição estadual, PCN, protocolado sobre o número tal. Essa infração está detalhada no termo circunstanciado, são as folhas tais e se comprova pelos documentos juntados. A infringência foi ao artigo 203 do RICMES e a multa foi capitulada no 85, inciso 3, a linha A da lei do ICMS. E o 2, recebeu nos meses de janeiro e fevereiro de 2019 mercadoria laranja in natura no valor total de R$ 3.984.000, conforme demonstrativo 2, as folhas 20, em operação desacompanhada de documento fiscal hábil, nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMES, tal, decreto tal. As operações isentas de pagamento, nos termos do inciso 5 do artigo 36 do anexo 1 do RICMES, foram cobertados por documentos inábeis, né, de emissão atribuída a Prisa Distribuidoras de Alimentos Limitada e tal, CNPJ tal. Os documentos fiscais emitidos ou supostamente emitidos foram considerados inidôneos em virtude da simulação da existência de seu estabelecimento, apurado através de procedimento administrativo de constatação de nulidade da eficácia da inscrição estadual, PCN, protocolado sobre o processo número tal. Essa infração também está detalhada no relatório, no termo circunstanciado, as folhas, e se comprova, conforme os documentos juntados. A infringência foi ao artigo 203 do RICMES e a multa foi capitulada na artigo 85, inciso 3, a linha A da lei do ICMS. Em sua decisão, a DTJJ de Ribeirão Preto decidiu pelo não conhecimento da defesa de folhas 796821, apresentada pelo responsável solidário, notadamente em virtude dele ter sido apresentado sem assinatura apócrifa. Necessário consignar ainda que, de acordo com a decisão, a recorrente foi devidamente intimada para assinar a impugnação apresentada, tendo o prazo transcorrido em autos. Em virtude da decisão acima mencionada, o autuado solidário apresentou petição de folhas 884-908, que estamos considerando agora como recurso ordinário. Por sua vez, a representação fiscal apresentou parecer, as folhas 917 e 919, se manifestando no sentido de que o presente processo deveria ser encaminhado para o delegado regional tributário para as providências previstas no artigo 35 da Lei 3.457 de 09 e artigo 100 do Decreto 54.486/09, ou, alternativamente, pela anulação da decisão recorrida, caso esse egrégio tribunal considere que a defesa apresentada não careceria de falta de representatividade. Não há protesto de sustentação oral, não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e passo a decisão. Eu voto. Trata-se de AIM, lavrado em virtude do contribuinte ter recebido mercadorias em operações havidas com contribuintes considerados inidôneos. Os fatos geradores reportam seu período de julho de 19 a junho de 20. Da leitura da decisão de primeira instância administrativa, das folhas 874 a 877, a unidade de julgamento de Ribeirão Preto não admitiu o processamento da defesa do responsável solidário, por entender que ela careceria de representatividade. Compulsando-se os autos, verifica-se que, de fato, a massa falida da contribuinte autuada foi regularmente notificada acerca da lavratura do AIM em 30 de março de 23, conforme documento acostado às folhas 787 e 788, sendo certo que não houve interposição da defesa administrativa. Outro sim, o responsável solidário também foi regularmente notificado, conforme documento de folhas 829 e 832, tendo apresentado impugnação tempestiva às folhas 796 a 821. Em que pese a apresentação de defesa tempestiva por parte do responsável solidário, temos que ela não foi aceita pela unidade de julgamento em virtude da ausência de assinatura física na petição. Contudo, e com a devida vênia ao entendimento firmado pela decisão recorrida, entendo que a defesa apresentada atendeu todos os requisitos exigidos por lei, devendo, portanto, ser conhecida. Justifico acima exposto, pois consultando o documento acostados às folhas 794 e 795, é possível verificar que a petição de folha 796/821
foi apresentada por meio de sistema de peticionamento eletrônico CIPET, mediante o uso de assinatura eletrônica prevista no artigo 75 da Lei nº 13.457 de 2009, tendo sido juntada inclusive procuração e demais documentos, as folhas 822 e 828. A informação acima mencionada, inclusive, encontra-se expressamente consignada no rodapé de todas as páginas da impugnação em questão. A utilização da assinatura eletrônica torna dispiciente a assinatura física do documento, a rigor, do quanto previsto do artigo 74 da Lei 13.457 de 2009 e artigo 118 do Decreto 54.485 de 2009, de sorte que não se pode considerar que o documento careça de representatividade. Com efeito, e para que não se configure supressão de instância administrativa, urge a anulação da decisão recorrida, visando o julgamento de mérito da impugnação apresentada pelo responsável solidário. Não obstante acima exposto, considerando que não houve interposição de impugnação por parte do autuado principal, fica o auto de infração ratificado em face da contribuinte autuada, devendo o presente expediente ser encaminhado para as providências previstas no artigo 100 do Decreto 54.486 de 2009, antes da realização de novo julgamento. Dispositivo. Ante o exposto, considerando as razões aduzidas anteriormente, conheço do recurso ordinário para determinar a anulação da decisão recorrida, devendo outra ser proferida em seu lugar, de modo que seja conhecida a petição apresentada às folhas 796 e 821. É como eu voto, senhor presidente, e devolvo a palavra. Agradeço, doutor João Marcelo. Doutor Tiago, alguma consideração? Presidente, doutor João, o CIPET, a pessoa insere documento com assinatura digital, né? Assim, né? Então, a questão aqui principal, doutor Tiago, nesse caso é o seguinte, eu também fiquei muito na dúvida, né? Porque, assim, principalmente em assunto quando tem solidário e atuação de nota fria. Mas a questão toda aqui é o seguinte, aparentemente o advogado que apresentou, ele tem procuração, né? Foi firmado procuração pelo contribuinte para ele. Esses documentos até estão assinados. O problema é que eu acredito que o advogado não tenha, sinceramente, a sensação que eu tive é que o advogado não conhece do sistema da secretaria. Tanto que ele menciona várias vezes como se fosse o CARF. Então, acredito que seja um advogado que tem mais, talvez, expertise com o CARF, talvez, né? Ah. Então, o que aparentemente aconteceu? Eles não conseguiram peticionar pelo sistema e fizeram pelo CIPET, né, o documento, e escanearam e mandaram pelo CIPET, para não perder prazo ou algo assim. Aí, esse documento não está assinado com a assinatura das pessoas na mão. Mas quando ele foi colocado no próprio sistema da Fazenda lá, ele recebeu aquela assinatura eletrônica que todos os documentos do CIPET recebem, né? Então, eu entendo que poderia... Veja bem, eu não entrei na questão do mérito, sinceramente, tá? Eu realmente não entrei para ver se ele é solidário ou não, mesmo porque eu acreditei, né, e essa é a minha linha de raciocínio, que a gente precisa resolver esse problema técnico. Qual é o problema? Se essa assinatura ela vai ser considerada válida ou não. Se ela não for considerada válida, ter sido feita digitalmente, então, ok, a gente pode partir para o mérito, certo? Mas o que eu penso? Eu acho que esse ponto tem que ser superado, do tipo, não foi apresentada a defesa, a gente não tem que julgar o mérito. Isso foi considerado válido, esse documento que ele apresentou? Então, ok, eu considerei ele como válido, e aí eu acho que tem que ser feito um novo julgamento, que precisa ser feito na primeira instância, porque não foi feito por ser considerado inválido. Então, foi nesse sentido que eu fiz o voto. Doutor, eu tendo a concordar com o senhor, embora tenha um formalismo aí e tal, mas depois isso aí o cara ganha na justiça, fica enrolando esse processo, entendeu? Julga logo esse mérito aí, é um caso de inidôneo, a meu ver, aparentemente bem caracterizado, entendeu? É melhor voltar, julga, fica aqui dentro mesmo, a gente resolve aqui dentro, não cerceia nada, né? Não é que cerceia, mas elimina qualquer oportunidade de se alegar que teve um cerceamento de defesa, alguma coisa, já sara por aqui mesmo, né? Foi o que eu pensei mesmo. Eu concordo com o doutor João, viu, presidente? Perfeito. Obrigado pela palavra. Até respondendo o doutor Tiago,
o CPET é com certificado digital. Você entra lá no sistema, Sim. você vai fazer a indicação se você é a parte interessada ou o procurador. Quando você indica o procurador, e todo o acesso é feito via certificado digital, seja o certificado do contribuinte, seja o certificado do procurador. A partir do momento que você indica que é procurador, é o seu certificado. O meu certificado que a gente usa aqui para acessar, e nesse momento é necessário, é obrigatório, inclusive, a juntada da procuração, por isso que consta lá a procuração no protocolo. Então, Não está assinado. grosso modo, é a mesma assinatura que aparece em todas as outras defesas quando feito aqui no sistema do EPAT direto. É a mesma regra. Inclusive, se você olhar o layout de assinatura no rodapé, é o mesmo, porque é a mesma sistemática utilizada. Então, grosso modo, é igual a todas as outras, porque os advogados também não assinam fisicamente. Aqui é um caso em que não é o contribuinte que fez uma defesa, por exemplo, via posto fiscal ou alguma coisa do tipo, e apresentou aí sim uma impugnação apócrifa sem assinatura nenhuma. Aqui a assinatura é do advogado, via certificação digital, só a sistemática que foi diferente, como o Dr. João Marcelo falou, provavelmente por falta de expertise, que não conseguiu driblar aí a questão, mas o fez da mesma forma. Somado a isso, tem a questão que o Dr. Tiago falou. Qualquer mandado de segurança vai mandar julgar essa impugnação, porque todo o regramento aqui foi cumprido. Então, o excesso de formalismo aqui, aliás, o excesso de formalismo não combina muito com a instância administrativa, porque a gente tem a oportunidade de resolver as coisas. Então, ainda que tivesse alguma dúvida, é melhor julgar. E o terceiro ponto é que a gente nem poderia avançar no mérito, obviamente, porque supressão de instância estaria constituída. Então, a gente precisa devolver, como o Dr. João Marcelo fez, para que aí sim o mérito seja apreciado e a gente só aprecie se houver recurso nesse sentido. Então, também entendo que tem que ser anulada a decisão para se reconhecer a legitimidade aí dessa impugnação e ser julgado. Dr. Samuel? Sem considerações, presidente. Doutora Adriana? Eu concordo, até com relação a essa questão de mandado de segurança, o que a gente percebe bastante no judiciário, que questões assim procedimentais é o que acaba tendo muito sucesso. Então, a de mandado de segurança, então é uma ação bem ganha, vou dizer assim. Então, isso não teria nem menor dúvida com relação a isso, porque a gente percebe que no judiciário, muitas questões, o que se ganha muitas vezes é por procedimento formal. Então, eu concordo com a decisão, acho que toda vez que a gente percebe algum procedimento que a gente possa corrigir no administrativo, volta à instância, sempre tem essa perseguição entre a ampla defesa e o contraditório aqui dentro, e saneie. Eu vejo isso bastante, tive isso na prática, então concordo e acompanho. Perfeito. Encerro, portanto, os debates e faço aqui a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram? Encerro a votação. Que anula a decisão de primeira instância para que outra seja proferida no sentido de conhecer a defesa e julgar o mérito. Encerro aqui o julgamento e passo ao último processo da pauta, auto de infração 5011-684, Center Carnes, Tricarnes Limitada, minha relatoria. O voto já está registrado. É uma acusação única de falta de pagamento decorrente de operações de saída tributadas não declaradas ao fisco.
basicamente, frisou o FRE no relatório circunstanciado que haviam divergências apresentadas no exercício de 2021 em relação ao faturamento, tendo em vista que o valor é substancialmente inferior ao valor das entradas e tendo em vista sua atividade principal, comércio varejista de carnes, não permitiria a formação de estoque elevado. Frisamos que as entradas montaram a 4 milhões e 92 mil e as saídas a 1 milhão 978. E o estoque inicial e final era nulo. Então, basicamente, eu não tinha estoque algum ou um estoque muito, muito pequeno. Eu tive entradas muito volumosas, saídas tão volumosas também, mas muito inferior às entradas e estoque. Concluindo, portanto, que houve excesso de entradas em relação às saídas, haja vista que o estoque inicial e final era nulo, conforme informado na FD, e detalhando que a base de cálculo foi obtida pela aplicação do percentual do IVA sobre os valores das entradas apuradas. Esse percentual foi obtido no caderno Cefaz tal por setor, com base no KNAI declarado pelo contribuinte. Preliminar mega recorrente, que é de lei, é a lei que dá legitimidade à obrigação fiscal, não sendo possível as autoridades criarem, né, que se afiguram carências por força de lei material, é por isso mesmo incapaz de modificar a definição e abstrato do fato gerador do tributo. Aqui digo sem razão recorrente, frisando que a autoridade fiscal, no pleno exercício de seu munus fiscalizatório, identificou motivadamente uma ocorrência infracional relacionada à falta de pagamento do imposto, não havendo falar em fato gerador abstrato. Assim, aponta que o FRE comprovou a ocorrência do fato de era tributável, promoveu o cálculo do tributo devido e corretamente identificou o sujeito passivo, não havendo qualquer contrariedade ao 142 do CTN. Defende a recorrente ainda preliminar o cerceamento contraditório da ampla defesa, dispondo que pelo pedido expresso em sua manifestação a fim de comprovar os fatos, atendendo as questões de elementos informativos para demonstrar a veracidade, somente a diligência junto ao agente fiscal é capaz de trazer que não existe crédito tributário a título de ICMS. Aqui eu estou indeferindo de plano play de conversão do julgamento de diligência. Primeiro que ao passo necessidade de esclarecimento de matéria de fato ou necessidade de instrução sancionamento do feito. Segundo, que traz um pedido genérico e sem objetivo explícito, evidenciando aqui um intento protelatório, até porque o pedido não foi para a produção de nenhum tipo de prova, sim para devolver para o fiscal para corrigir. Corrigir o quê? Não explicita, né, qual que é o objetivo dessa diligência, né? Ainda em preliminar, defende a recorrência a ocorrência de erro de direito, dispondo que o auditor fiscal, no auto de infração, desconsiderou ou declarou nulo o estoque por completo da impugnante sem qualquer fundamentação, deixou de requerer a demonstração de estoque, sequer houve oportunidade de retificação, sem a determinação não fora possível comprovar as imputações relatadas. O período apurado continha estoque no montante de 526 mil, saldo inicial de 2021 sem carga tributária, 1.887.000, saldo final 2021, logo declarar nulo o estoque do respectivo período não possui qualquer legitimidade, fecho aspas. Digo aqui sem razão a recorrente, porque o autor do feito, de forma minuciosa, ele explica que o balanço patrimonial junto trata de peça de elevado nível de ficção contábil, elaborada de maneira tosca e sem o mínimo de razoabilidade, explicando especificamente quanto aos estoques que representa o montante das aquisições dos últimos 5 meses. Analisamos as compras efetuadas no Código NCM e verificamos que cerca de 84% representam produtos perecíveis, principalmente carnes. Carnes e damos resumo dos produtos, tal. A cama fria desse estabelecimento, ele tem capacidade para estocar mercadorias para cerca de 14 dias de venda. E os produtos secos, não perecíveis, são dispostos na frente da loja e não existe espaço para armazenamento desses produtos em quantidade. Basicamente, esse estabelecimento muito pequeno, eles não têm capacidade alguma de estocagem de produtos não perecíveis e tem uma câmara fria, né, para estocagem de produtos perecíveis, carnes, num espaço pequeno, o que não condiziria com a quantidade de estoque que consta lá do
da FD. Portanto, não existe a possibilidade física de se manter 5 meses de compras em estoque, além da questão de tratar-se majoritariamente de produtos perecíveis, o que obviamente não suportaria um tempo tão grande. Ainda que as fotografias de folhas 62 e 67 indiquem que, além de açougue, o estabelecimento comercial funciona também como um mercado, tornando evidente existir no encerramento do exercício fiscal mercadorias perecíveis e não perecíveis em estoque, fato é que o ônus probante recai sobre a recorrente que Frises indicou no seu expediente fiscal um saldo de inventário como zero, folhas 14, e quando da apresentação do balanço patrimonial, com estoque em 31 de 12 de 2020 no valor de 526 mil e estoque em 31 de 12 de 2021 no valor de 1.887.000, o faz sem demonstrar o que alega. Anote no ponto que os números do seu balanço patrimonial não se sustentam quando confrontados com a realidade, frisando que o FRE, por exemplo, diz que relacionamos as vendas diárias registradas no SAT e classificamos em ordem decrescente de data, ou seja, primeiro registro de venda 31 de 12 de 2021 e o último registro é o movimento 29 de 1 de 2020. E acumulamos os valores diários até atingir o montante constante do balanço patrimonial de 31 de 12 de 2021 de 3.800.000. E constatamos que para acumular esse valor na conta clientes, o contribuinte necessitaria realizar todas as vendas desde 20 de 7 de 2020 sem receber nenhum valor de seus clientes, ou seja, o valor constante na conta clientes em 31 de 12 de 2021 representa o montante das vendas de praticamente os últimos 18 meses. Digo eu que a falta de confiabilidade do balanço patrimonial apresentado pela recorrente obsta o aproveitamento daqueles dados numéricos relativos a estoque, prevalecendo o saldo zerado do SPED fiscal. Basicamente, é sabido que o estoque não é zero, mas a questão probante também não foi bem trabalhada pelo contribuinte, de modo que da mesma forma que eu sei que em âmbito realístico eu não tenho um estoque zero, afinal de contas é um estabelecimento comercial que vende produtos perecíveis e não perecíveis, então no encerramento do ano é óbvio que eu baixo as portas no dia 31 de dezembro com o estoque lá dentro e no dia 1º de janeiro, se eu abro o estabelecimento, vai ter aquelas mercadorias lá. Fato é que aqueles números apresentados pelo contribuinte são, de fato, irreais, e eu não consigo me conduzir por aqueles números. Digo que, quanto à afirmação de que o auto de infração é nulo de pleno direito por não ter atendido a totalidade dos 142, pela autoridade fiscal não ter solicitado as notas fiscais de saída e de entrada, digo que a autoridade fiscal não precisa solicitar essas notas fiscais, visto que todos os documentos fiscais fiscalizados são eletrônicos, acessíveis pelo fisco, independente do contribuinte. Não procede a afirmação de que o quadro demonstrativo anexado pela recorrente é carente de informações elementares, tais como quantidade de mercadorias, identificação dos produtos, tudo mais, dizendo eu que o método adotado pela autoridade fiscal apurou pela EFD de 2021, mês a mês, todas as entradas e saídas registradas, promovendo sobre as entradas o acréscimo do IVA do setor, conforme demonstrativo de folhas 15, para fins de estabelecer a receita bruta estimada, que, confrontada com a receita bruta declarada, obteve-se mês a mês as diferenças econômicas omitidas ao fisco, traduzindo-se na base de cálculo para a cobrança do ICMS, não havendo, pois, a necessidade de relacionar os produtos qualitativa e quantitativamente. Quanto à alegação de inaplicabilidade do IVA, sequer justifica recorrente nos parágrafos de folhas tais a razão pela suposta inaplicabilidade dele, frisando que, como justificativa pelo autor do feito, a base de cálculo foi obtida pela aplicação do IVA sobre os valores de entrada apurado, obtido no caderno Cefaz, IVA e ILB por setor, com base no KNAI declarado pelo contribuinte. Então, não obteve êxito o contribuinte de dizer por que aquele IVA não poderia ser aplicado. Há pontos como inaplicável o teor da resposta à consulta tal, trazida pelo contribuinte como motivo de defesa, que trata da emissão de documento fiscal para materializar a perda de mercadoria, com comprovação de preço, que é genericamente alegado pela recorrente, mas não demonstrado. Ainda inaplicável o teor da consulta, a resposta à consulta tributária tal,
que trata de ossos resultantes da desossa de carne bovina, que nada tem a ver com o caso concreto. A afirmação de que a diferença na saída ocorre em virtude da perda do alimento por ser perecível e procedimentos de corte que tornam possibilitados o repasse ao consumidor final, ou seja, impraticável realizar a venda com produto finalizado para mercancia, não encontra, digo eu, não encontra referência probante nos autos, frisando que alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. A admissão de perecibilidade dos produtos que comercializa confronta-se com a suposta existência de um estoque em 31 de 12 de 2021 de 1.887.000, reforçando a irrealidade do balanço patrimonial apresentado pela recorrente. Quanto à alíquota, argumenta a recorrente pela expressa previsão legal de se aplicar a alíquota de 12% nas operações que envolvem mercadoria do setor de carne e demais produtos. Resta demonstrado que o agente fiscal, ao utilizar a alíquota de 18%, incorreu em erro na constituição do respectivo auto de infração. Digo sem razão, frisando que nos termos do artigo 509, parágrafo 4º, explicitamente citado pelo autor do feito às folhas 15, o imposto devido sobre a diferença apurada deverá ser calculado mediante aplicação da alíquota prevista no inciso 1 do artigo 52, ou seja, 18%. Quanto à confiscatoriedade, cito o artigo 28 da 13457 como limitante normativo para se apreciar. E quanto ao argumento da abusividade dos juros, dispõe a recorrente que a taxa de juros incidente não pode exceder aquela utilizada pela União, ou seja, a Selic. Digo sem razão, ao passo que os fatos geradores referem-se a 2021, frisando que para os períodos posteriores já se aplica ao débito tributário a taxa Selic. Então não haveria nem motivo aqui para defender a taxa Selic quando já está sendo aplicado para todos os períodos. De modo que eu estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando o provimento, foi assim que votei. Em debates, Dr. Tiago, alguma consideração? Sem considerações, presidente, apenas parabenizá-lo pelo voto e apenas isso. Obrigado. Obrigado, Dr. Samuel. Sem considerações, presidente. Obrigado, Dr. João Marcelo. Sem considerações, senhor presidente, parabenizo pelo voto, que analisou muito bem todas as situações aí dos autos. Realmente está excelente e acompanha. Adiante. Obrigado. Agradeço, doutora Adriana. Sem considerações, senhor presidente. Parabéns pelo voto. Muito bem analisado. Agradeço. Então, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Votação encerrada, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu do recurso ordinário, e aí ele negou o provimento, foi assim que votado. Encerro esse julgamento, encerro aqui no sistema a sessão para que seja gerada a ata. Peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação.